Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Começando bem o dia aqui, vamos lá. Vou pegar esse tempinho que vou começar a atender um pouquinho mais tarde para fazer a gravação. Faz tantos dias que eu não faço, né, gente? Ai, meu Deus, estou sempre dividida, mas vamos lá. Fazer a gravação de um texto que caiu à minha mão ontem, publicado na página Galactic Consciential, né, 5D, mas é um texto da Vilma Capuano, para variar, essa linda, sempre com esses textos maravilhosos, né? Vamos lá, almas sábias já vivem como ascendidas, não é? É isso aí, é o caminho que a gente quer percorrer, né? Vamos lá. Almas sábias já vivem como ascendidas, são místicas, reconhecendo a divindade nos raios do sol e no brilho das estrelas, ouvindo os reinos superiores na sinfonia do canto dos pássaros no amanhecer, sentem leveza na alegria do suave toque do vento no rosto, criam momentos para estar em quietude e descobrir a voz do silêncio, ou melhor, no silêncio, que responde e faz revelações sobre quem são. Almas sábias carregam a vibração de uma frequência pura, aprimorada em suas muitas jornadas nas linhas do tempo. Por isso fica gravada no coração de quem as conhece, vivificando uma conexão que permanece mesmo quando se distancia delas. Elas não se exibem para impressionar outros, nem se encaixam em determinadas conversas e ambientes, afastando-se da agressividade, arrogância, egoísmo e desejo de manipulação de outros, porque não mais aceitam qualquer influência por flechas emocionais enviadas para ferir o seu interior. A prática do silêncio interior as fizeram alcançar a pacificação consigo mesmas. Muitas vezes perturbam outros que se aproximam delas por não serem quem são, mas por eles perceberem quem ainda não são. Não precisam convencê-los sobre algo que acreditam ser o melhor através de demasiada interferência. Irradiam a ideia para a atmosfera como num suspiro energético, acreditando que as consciências abertas captarão e agirão em correspondência. Vivem sem tantas reações automáticas, sem desejos, não sentem mais tantas necessidades a serem preenchidas, numa conduta reflexa do ancoramento, da neutralidade espiritual e assim continuar em equilíbrio, recebendo a luz do seu container de energia da fonte interior, sem drenagens extremadas. Como um autocuidado, são solitárias, porém, vivendo como espíritos livres no seu espaço interior. Sua sensibilidade as impele para a compaixão, empatia e generosidade, nutrindo e protegendo-se na amorosidade irradiada por sua própria vibração. Reparem que, mesmo após passarem por circunstâncias dolorosas na vida, continuam sendo altruístas. Vivem sintonizadas com as forças da vida superior, por saberem que são uma partícula do universo em movimento, o que lhes dá uma perspectiva mais pura do mundo. Por isso, se preocupam menos com os aspectos efêmeros e transitórios, como da morte física, o ego vaidoso e controlador e tudo o que as impede de estar em receptividade para as energias sutis. Sabem que sua família está no lar de origem, chamando-as de vez em quando para oferecer guiança e renovar a confiança e a autoproteção. Essas almas estão encarnadas oferecendo silenciosamente seus dons, sua luz, para sutilizarem este mundo. Palavras de Vilma Capuano. Gente do céu, olha que coisa legal, né? Tão maravilhoso quando a gente consegue reconhecer algumas
particularidades, né, como descritas nesse texto, e que a gente de alguma maneira tá nesse caminho, graças a Deus, né, tentando cada vez mais fazer aquilo que é a nossa função, que é ancorar nesse mundo ainda de dualidade a energia da quinta dimensão, não é? Vamos lá. São místicas, reconhecendo a divindade nos raios do sol e no brilho das estrelas. Gente do céu, a natureza traz tanta energia para nós, nos abastece ou nos reabastece constantemente, desde que a gente esteja com olhos abertos para enxergar isso, não é? Eu que sou aqui do signo de fogo, né? Leão, e o quanto preciso da água do mar. Nem preciso entrar na água, eu só preciso estar à beira do mar, talvez andando ali na areia, né? Caminhando, né? Naquelas ondinhas bem baixinhas, até porque não posso com as ondas grandes, porque caio. Consegui cair lá no Morro de São Paulo com uma ondinha minúscula, né? Depois nem conseguia levantar. Não fosse minha amiga, já contei isso para vocês. Mas assim, só de andar e de observar aquela imensidão, aquela grandiosidade, que não dá para você não imaginar que não foi Deus que criou aquilo, porque é algo tão fenomenal, não é? E quando você consegue ficar até o momento do pôr do sol ou levantar cedinho e ainda pegar, né, o raiar do dia. Gente, que coisa mais linda! E o quanto isso abastece. Falo da praia, do mar, porque é de verdade o que eu mais gosto, né? É onde eu mais me abasteço de verdade, onde eu mais me tranquilizo e onde eu de verdade me conecto com Deus na natureza, né? Haja vista aquela experiência que eu já contei para vocês lá no Morro de São Paulo. Se Deus quiser, vou retornar para lá. Não sei ainda quando, mas se Deus quiser, se conseguisse que fosse a minha próxima viagem, seria. Não sei se vai dar. Vamos lá. Mas quero retornar, quero reviver aquelas emoções todas, né? Se possível, lá naquela mesma pousada onde eu fiquei, que dá acesso àquela praia particular, que foi lá onde eu tive aquela conexão imensa com Deus. E vamos lá, quem sabe, né? A vida promove. Mas vamos lá. Ouvindo os reinos superiores na sinfonia do canto dos pássaros no amanhecer. Isso eu tenho aqui na minha casa. O tempo todo os pássaros cantam aqui e eu fico extremamente agradecida porque como se fossem também mensageiros de Deus, falando assim, estamos aqui cuidando de você, trazendo essa energia boa, né, para abastecer também, já que não tô na praia, mas abastecer por aqui dessa energia boa. E quando vejo pássaros e quando ouço o canto dos pássaros também, essa sinfonia me remete aos anjos, né? Quando vejo uma peninha voando, vira e mexe, tem peninha voando aqui. E a peninha me remete aos anjos, me remete a presenças celestiais e que também me abastecem. Sentem leveza na alegria do suave toque, do vento no rosto. Isso também, quando a gente, eu vou falar de novo lá do Morro de São Paulo, né? Que a gente faz muitos passeios de lancha. Gente do céu, aquele vento, que coisa maravilhosa, né? Eu adoro, adoro. Tem gente que tem medo, né, de andar de escuna ou andar de lancha. Eu vou dizer que, claro que a gente tem medo de cair no mar, né, e lá ficar. Mas eu acho que essa sensação, ela é tão prazerosa que para mim supera o medo. Então, é muito bom. Criam momentos para estar em quietude, descobrir a voz no silêncio que responde
e faz revelações sobre quem são. A natureza traz esse silêncio, esse encontro com o nosso interior, né? Com a nossa essência divina, abre os canais espirituais e faz com que a gente consiga ouvir, sim, todas as orientações. Por isso é tão importante que a gente esteja em contato com a natureza. E eu fico pensando hoje nessa vida moderna que a gente vive, né, de pessoas que vivem só em apartamentos e que estão lá confinadas e que não conseguem ter esse contato, né, direto com o sol, com a natureza, com os pássaros. Gente, eu de verdade, né, eu fiquei lá naquele sobradinho depois que a minha casa inundou, me mudei, mas de verdade o que eu mais sentia era falta de abrir a porta e ver o sol. Graças a Deus aqui a gente tem a natureza toda à nossa frente e que pode, né, no meu caso, me abastecer, e muito bom, né? Então fico pensando o quanto essas pessoas que estão confinadas em apartamentos, crianças que são criadas em apartamentos, o quanto elas deixam de receber a energia da própria natureza, a menos que tenham lá, né, aí apartamentos já de um padrão melhor, mas um playground, um salão de festas, né, um salão de jogos, uma piscina, né, que possa caminhar lá nessas áreas comuns, né, e para poder se abastecer, mas no dia a dia nem sempre dá. Então eu fico imaginando que de verdade isso faz muita falta. Almas sábias carregam a vibração de uma frequência pura, aprimorada em suas muitas jornadas nas linhas do tempo. Obviamente, quem está aqui para oferecer essa energia de quinta dimensão, me coloco nesse grupo de trabalhadores da luz, porque sei que essa é a minha tarefa. Mas, assim, obviamente, isso não foi desenvolvido da noite para o dia. Claro, sempre numa jornada de muitas dificuldades e superações para chegar nessa incorporação dessa energia, não é? Para que faça parte do seu Dharma, da sua verdadeira natureza, e que a partir disso a gente consiga ser essa fonte de luz para todos que estão ao nosso redor. Esse é o nosso desejo mais profundo, né? Todos os trabalhadores da luz, com certeza. Por isso fica gravada no coração de quem as conhece, vivificando uma conexão que permanece mesmo quando se distancia delas. Eu digo que é aquela conexão de almas que nós fazemos com as pessoas, não é? E que pode passar o tempo que for, a distância que estivermos, quando existiu essa conexão, quando encontramos, é muito bom. Elas não se exibem para impressionar outros, nem se encaixam em determinadas conversas e ambientes, afastando-se da agressividade, arrogância, egoísmo e desejo de manipulação de outros, porque não mais aceitam qualquer influência por flechas emocionais enviadas para ferir o seu interior. Esse é um trabalho contínuo de identificar quando essas energias inferiores estão tentando nos testar, e nem sempre a gente sai vitoriosa, com certeza absoluta, não é? E às vezes, por N razões, na hora da gente se comunicar, podemos nos comunicar de forma inadequada, ferindo o outro, com certeza. E obra ainda dessas energias que tentam fazer com que a gente caia na vibração. Essa é a tarefa das forças trevosas, né? Fazer os testes conosco até que a nossa energia esteja totalmente estabilizada e equilibrada, né? A prática do silêncio interior as fizeram alcançar a pacificação consigo mesmas, né? Talvez, no meu caso, eu diria aí ao longo das vidas de freira, obviamente, e claro, também nesta vida como psicóloga, essa interiorização é constante, porque não tem como não ser, não é?
a gente se analisar, se perceber, para poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Muitas vezes perturbam outros que se aproximam delas por não serem quem são, mas por eles perceberem quem ainda não são. Funcionamos como espelho, né? E muitas vezes o nosso reflexo no outro, na nossa positividade, na nossa alegria, pode incomodar o outro por não serem ainda assim, de verdade. E estabelecemos uma relação, né? Ou a pessoa estabelece conosco aquela relação de inveja destrutiva. Porque a inveja positiva, como eu explico sempre para os pacientes, né, todos os sentimentos têm o positivo e o negativo. A inveja destrutiva, ela não quer que você seja dessa forma porque ela não consegue ser. Então ela tenta te destruir, tenta te desequilibrar. A inveja positiva é... eu enxergo aquela pessoa como uma fonte de inspiração. Eu gostaria de ser como aquela pessoa, de ter as virtudes que aquela pessoa tem. Então eu vou tentar me melhorar e vou tentar trabalhar em mim para chegar naquele aspecto, naquelas virtudes, daquele jeito que aquela pessoa é. Puxa, que bacana, né? Isso é a inveja, e eu vou colocar bem aqui, né, entre aspas, porque é uma palavra já tão carregada de conceitos negativos, não é? Mas a fonte de inspiração, e legal, que coisa boa! Eu sei que eu sou fonte de inspiração para muitas pessoas, em especial pessoas que vão fazer o curso de psicologia depois que fazem terapia comigo. Estou com mais uma pacientinha e uma ex-paciente fazendo curso de psicologia, que também chegou à conclusão depois da nossa terapia. E eu acho isso fantástico, que coisa maravilhosa, não é? Vamos lá. Não precisam convencê-los sobre algo que acreditam ser o melhor através da demasiada interferência. Falo sempre sobre o que o Deepak Chopra fala lá no seu livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é a questão da não interferência e da ai meu Deus, esqueci o nome, mas não tentar convencer ninguém sobre a sua ideia, respeitar o momento evolutivo do outro e, ok, cada um tem os seus conceitos, os seus padrões e, ok, um dia, talvez, aquela pessoa expanda um pouco mais a sua consciência e chegue a pensar em algo parecido com o que você pensa, com as verdades que norteiam a sua vida. Não brigar pelo poder, né, de quem está certo e quem está errado. Irradiam a ideia para a atmosfera como num suspiro energético, acreditando que as consciências abertas captarão e agirão em correspondência. De verdade é o que eu faço aqui no vídeo, no meu canal, né? Quem tiver na sintonia vai assistir os vídeos, vai captar alguma coisinha. Não me interessam números, nunca me interessaram. Nem no antigo canal, que a gente chegou lá, 25 mil inscritos, mas nunca foi algo que fez com que a gente se deslumbrasse muito, né? E ok, que bom que chegamos nisso, mas não é isso que faz a diferença. A diferença é continuarmos naquele caminho reto, fazendo a nossa tarefa, tentando influenciar pessoas para o caminho da divindade, da conexão com Deus, da submissão às orientações da nossa própria alma, do nosso eu superior, não é? Sempre nesse caminho. Vivem sem tantas reações automáticas, sem compulsões, né? Nem sempre as feridas batem e a gente fica compulsivo assim. Sem desejo, não sentem mais tantas necessidades a serem preenchidas. Isso é muita verdade, né? Porque muitas vezes a gente deseja coisas do externo para validar sentimentos de menos
valia, de uma autoestima rebaixada. Então eu preciso de um carrão, eu preciso de uma casona, eu preciso. Gente, não precisamos de nada, porque na hora que vamos embora, vamos sem nada. Inclusive o corpo fica aqui, não é? Ai, ai, assim como meu marido, né? Ainda um corpo nu, no caso dele e de todos os pacientes que faleceram de Covid, não é? Então, assim, quem somos nós? Não somos nada e tudo fica aí. O que vai com a gente são as recordações, os momentos felizes, os nossos aprendizados, né? Todo o nosso potencial intelectual, moral, ético, a expansão da nossa consciência, as verdades espirituais, a nossa conexão com Deus, tudo isso vai, o resto fica aí. Gente, que ilusão total, né? Ah, numa conduta reflexa do ancoramento da neutralidade espiritual e assim continuar em equilíbrio, recebendo a luz do seu container de energia da fonte interior sem drenagens extremadas, né? Então, estar em sintonia com Deus, estar em sintonia com teu eu superior, faz com que você não necessite de muita coisa e faz com que você consiga ouvir a voz de Deus no seu coração, e trazendo essa paz, essa serenidade e, no fundo, essa felicidade que vai abastecer a gente o tempo todo, né? Sua sensibilidade as impele para a compaixão, empatia e generosidade, nutrindo e protegendo-se na amorosidade irradiada por sua própria vibração. Quanto mais vibramos amor, quanto mais vibramos paz, quanto mais vibramos compaixão, fraternidade, mais o nosso campo energético se irradia de boas energias, de boas vibrações e criamos um campo de energia que nos protege, sim, porque as vibrações mais elevadas nos torna imunes, né, a vibrações mais densas. Porque a vibração densa está num patamar e as nossas vibrações estão acima, não é? Então, vibrarmos numa energia superior também funciona como um bloqueio para energias mais densas. Reparem que mesmo após passarem por circunstâncias dolorosas na vida, continuam sendo altruístas. Quando faz parte da sua verdadeira natureza, não tem como. Vivem sintonizadas com as forças da vida superior por saberem que são uma partícula do universo em movimento, o que lhes dá uma perspectiva mais pura do mundo. Acho que conseguimos nos colocar na verdadeira proporção, ou seja, somos um grãozinho de areia diante da imensidão divina, diante da imensidão do universo, de todas essas galáxias que existem. Quem somos nós? Gente, vamos lá. Quem somos nós? Não somos ninguém. Estamos aqui fazendo a nossa parte, uma pequena parte, perto de tantas, né, missões enormes, abrangentes, como as missões de Jesus, por exemplo. Não é nosso Pai maior, nossa fonte de inspiração, com certeza. Por isso, se preocupam menos com os aspectos efêmeros e transitórios, como da morte física, o ego vaidoso e controlador e tudo o que as impede de estar em receptividade para as energias sutis. Devemos manter os olhos bem abertos para eliminar em nós tudo aquilo que de alguma maneira nos impede de conectar com as energias divinas mais sutis. Esta é a questão maior, né, do nosso compromisso aqui como trabalhadores da luz em especial. Sabem que sua família está no seu lar de origem, chamando-as de vez em quando. Ai, meu Deus, como me chamam! Para oferecer guiança e renovar
a confiança e a autoproteção. Eu não sei se são eles que me chamam ou eu que os chamo pelo desejo tão profundo, né, de estar com eles. Em alguns momentos eu tenho essa felicidade extrema de estar aqui fazendo o meu trabalho, a minha função, eu consigo me reabastecer, voltar para o meu prumo, tá tudo bem, tudo tranquilo, é como eu tô hoje, como eu tô esses dias, mas em outros, né, quando as coisas ficam mais difíceis, eu falo para o mundo que eu quero descer, como eu falo para vocês sempre. Quero ficar aqui não, me leva embora, por favor. A coisa aqui tá muito difícil. Mas quando tá tudo bem, eu falo, puxa, dá até para ficar mais um tempinho por aqui, tá tudo tranquilo. E vamos lá, né? E assim a gente vai indo. Essas almas estão encarnadas, oferecendo silenciosamente seus dons, sua luz, para sutilizarem este mundo. Palavras de Vilma Capuano, esta linda trabalhadora da luz, como eu falo sempre, a quem eu agradeço demais por todas essas mensagens tão esclarecedoras, né? Porque, de alguma maneira, é assim, é meio que chover no molhado falar essas coisas. Mas eu acho que reforçar pode ter pessoas que estão entrando no canal nesse momento e precisem ouvir essas palavras, não é? Pessoas que já nos acompanham lá desde o antigo canal e agora, dia 20, 5 anos, né? Que eu tô no YouTube. Olha só que legal, né? E então sabem toda a nossa trajetória, sabem a minha história por completo, que eu nem repito mais aqui, porque eu acho que não tem mais necessidade, né? Que também é algo de alguma maneira egóico, né? Então resolvi de verdade não falar mais tanto sobre o passado, o passado das linhas do tempo, quero dizer, né? De vez em quando me refiro, mas não mais com detalhes. E porque de verdade ficou no passado, por incrível que pareça. Enquanto aquilo era muito presente, havia a necessidade de falar. Agora não mais, graças a Deus, né? Então, é isso. E que eu estava dizendo? Que as pessoas que estão entrando aqui, que de repente não conhecem a minha história, né? Mas tem aí vários vídeos que podem trazer alguma informação adicional sobre quem sou eu, não é? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, que é ou que são as 3 perguntas do caminho espiritual que a gente tenta responder ao longo de toda a nossa vida, a nossa jornada terrena, o nosso caminho evolutivo. Certo? Feliz daquele que sabe quem é, o que está fazendo aqui, quais são os pontos a serem trabalhados, o que eu vim de verdade transmutar, né, em conhecimento, em dificuldade para um conhecimento, para uma nova habilidade, uma nova competência, uma nova virtude. Feliz daquele, graças a Deus tenho consciência de tudo isso e ajudo as pessoas a também terem, certo? Em especial, gente, vou falar aqui de novo, contra meu trabalho da numerologia consciencial evolutiva, certo? É extremamente esclarecedor esse trabalho e que deixa as pessoas assim meio estupefatas. Eu tô com uma pessoa que eu fiz o trabalho e que ele vai vir aqui tirar as dúvidas, né? Mas muito interessante a reação que as pessoas têm ao saberem da sua história de vida espiritual, do seu caminho, né, de ascensão. Muito legal. Fazer aqui um merchanzinho do meu trabalho como numeróloga. Certo, gente? Ficou enorme o vídeo, quase meia hora. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.